aos ilustres ancestrais que tornaram possível a nossa existência e preservação. Ao Ilê Axé, o Deus Mupondala de Ijexá, e ao Ilê Axé, Ijexá Orixá Olufum, espaços de fé, saúde e acolhimento. Agô, agô, agô. O cosmo para nós é governado por diferentes seres divinos. Contam os mais velhos que quando o mundo foi logo feito e os humanos foram criados, Ossan era o único que sabia manipular as folhas. Ele era detentor exclusivo do segredo mágico e mítico e medicinal. Este segredo, simbolicamente, era guardado numa cabaça e a cabaça era empendurada num galho de uma árvore bem alta que era plantada na porta de Ossan. Desde que o ser humano ganhou a face da terra, com ele vieram as mazelas, as doenças, os padecimentos do corpo, da mente e da alma. Isso tem feito ao longo dos milhares de anos que os humanos desenvolvessem um conjunto de conhecimento e de práticas que lhe possibilitem restaurar o equilíbrio do corpo, ou da mente, ou do espírito. Isso não passa só pelos ditames da ciência, passa também pelos ditames da prática religiosa. As tradições hindus, as tradições orientais, as tradições africanas já nos ensinam há milênios que o ser humano não é só um corpo físico. E demonstram e tratam o ser humano de uma maneira integral, completa e holística, percebendo e investigando e tratando o ser humano como um todo, né, de uma maneira integral. Tudo isso passa pelo cuidado do humano, de preservar, porque a natureza dá a todo momento de graça. Passa pelo cuidado do humano, da pessoa humana. O Brasil, no seu período de escravatura, trasladou de África para aqui levas e levas de pessoas africanas. Durante 300 anos o tráfico se fez forte e efetivo. E não vieram pessoas de um só lugar, nem de uma única faixa etária, nem de uma única posição social, nem falantes de uma única língua, nem professantes de uma única religião. Então, algumas coisas são divergentes, diferentes, diferenciadas, de Queto para Oió, de Oió para Ilexá, de Ilexá para Queto. Nada na natureza é igual, tudo é diferente, tudo é diversificado, porque é a manifestação do grande artista que criou o universo. Ele não se repete, ele só cria singularidades. Não há duas impressões digitais iguais. Não há 2 grãos de areia iguais. Não há 2 rostos iguais. Pode ser bem parecido, pode ser até semelhante. Igual, jamais. Então, a mesma coisa acontece com os vegetais. Candomblé
nada mais é do que sinais. A gente vive, caminha pelos sinais, observando os sinais. Se a gente não observa os sinais, a gente não vivencia e não vive o candomblé. Não aprende o candomblé. A pessoa que traz o seu orixá próprio no seu ori tem as bênçãos sagradas do seu orixá ou da sua orixá, mas também recebe as bênçãos dos outros orixás que rege o ori de cada pessoa, a ori de cada pessoa. Porque olhar para o lado não é virar a cabeça simplesmente e observar. Olhar para o lado, olhar é olhar com o coração, é olhar com a cabeça, é olhar com o compromisso, é olhar com se perceber parte desse espaço, parte desse universo. Axé. Com a maturidade, o tempo também, né, vem passando, você vai conseguindo compreender algumas coisas que realmente estão predestinadas a você e que não tem para onde correr e também não tem nem por que correr. Religião é a prática da fé. E não se tem fé apenas nos seres divinos, no outro mundo, na vida que há de vir. Se tem fé também na ciência, se tem fé na arte, se tem fé no outro, se tem fé na literatura, se tem fé na poesia, se tem fé que tudo vai dar certo. As religiões, de um modo geral, constroem um corpo de conhecimento para curar e para tratar. Se bem que curar é uma coisa, tratar é outra. O tratamento é o uso de determinados procedimentos e de medicações, sejam elas naturais ou químicas, para combater ao longo do tempo a mazela que atacou o indivíduo. Então, há remédio hoje para quase tudo, para tratar tudo, mas para curar, poucas pessoas gozam da felicidade de alcançar a cura sem precisar ao hospital, sem precisar se internar em comunidades religiosas. E o terreiro de Candomblé, como qualquer outra comunidade religiosa, também exerce sua prática de cura e de tratamento. Quando eu falo que a saúde que nós procuramos, na verdade, a gente pode pensar assim, a saúde que é vendida pelo mercado, né? Nós não podemos falar de saúde de uma maneira ingênua, sem pensar que existe um mercado, uma indústria farmacêutica por detrás da questão da saúde. Um padrão de saúde e de cura e de tratamento fundado única e exclusivamente no corpo. Eu fui criada numa comunidade de pessoas negras, de senhoras rezadeiras, e o costume que essas pessoas de comunidade, pessoas populares têm, é de tratar das doenças através dos remédios, das ervas. Mas se tratar uma pessoa no terreiro, a primeira coisa a fazer é tirar a pessoa de circulação, porque quem está no meio da agonia e da azáfama do mundo não tem condição de relaxar. Então a pessoa é recolhida, ela passa dia sem ver televisão, sem ver jornal, sem ver revista, sem ver todo mundo do terreiro, para poder ter uma condição de relaxamento do corpo, da alma e da mente, para que o corpo seja perceptivo, recebedor dos eflúvios da erva, seja os eflúvios das substâncias químicas, ou das substâncias místicas, ou das substâncias mágicas que aquele vegetal contém.
é uma porta muito larga de entrada das pessoas nas religiões de matriz africana, no candomblé, é a porta do tratamento de males, né? Não só físicos, mas emocionais, né? Padecimentos, tristezas, transtornos, né? A busca, e aí entendendo justamente que o processo da medicina nas religiões de matriz africana no Brasil começam desde o quarto de consulta, onde elas se desabafam, onde elas buscam, às vezes, buscam um psicólogo, né? Buscam uma palavra de conforto, não é só... É uma conexão do religioso com o emocional, e começa lá. Há um cargo nos terreiros de candomblé chamado de babalossan, que é a pessoa que é iniciada para ser o sacerdote de Ossan. E ele passa o resto da vida aprendendo, estudando as folhas, o seu uso mítico, mágico e medicinal. Nenhum cargo é exercido por pessoa que não fosse submetida a ritual de iniciação, porque é na iniciação que se abrem as portas da percepção. É através da porta da percepção que o outro conhecimento vem sobre a pessoa, ao conhecimento mítico e ao conhecimento mágico, que somado ao conhecimento medicinal da folha, isso faz com que todo o potencial daquela folha seja despertado. Todo mundo que sofria de alguma mazela, de alguma doença, ia para Ossan entregar nas mãos a folha que serviria de remédio e o modo de preparar o remédio. Yansan, a mãe da velocidade, a mãe da agonia, um dia o filho caçula adoeceu e ela precisou ir à casa de Ossan para pedir um remédio para o filho. Deixou o filho gemendo de dor em casa e se dirigiu para a casa de Ossan. Quando chegou por perto, viu, havia uma fila do tamanho da fila do SUS. Ela ficou em pé na fila, no último lugar, e foi ficando impaciente, foi ficando agoniada, a fila não andava, de repente ela foi possuída pela ira, se transformou no grande fura-fulelé, que é o grande vendaval, e saiu pelo mundo. Quando a gente vê as folhas, com um monte de folha caindo, né? A gente vê que Yansan está ali e Ossan também. Espalhou o mistério mítico, mágico e medicinal das folhas. Quando Ossan ouviu aquele barulhão, aquele destempero,
demais orixás escutaram os gritos aflitos de Ossan. E todos vieram catar as folhas. Inhaçã catou as folhas para curar o filho dela, foi-se embora e os demais orixás ficaram com as suas mãos cheias de folhas. E Ossan, muito aflita, se dirigiu para o Lodumário, o controlador de todos os destinos, e perguntou a ele: que fazer agora? E o Lodumário, o senhor de toda a sabedoria universal, disse: cada um que pegou suas folhas ficará doravante sendo dono dela, e você fica como conhecedor de todas elas. Ele é um orixá que ele se esconde atrás das ervas. A gente só vê um lado de Ossan. É desconfiado, né? Por ele trazer esse poder, né? Ele trazer esse saber, ele é desconfiado, ele tem que ser cauteloso, cuidadoso, porque ele tem esse poder de curar através das folhas. Este mito, este Itã, revela um ato de democracia do conhecimento. O conhecimento foi democratizado. Ossan deixou de ser o Senhor único e conhecedor das folhas. Cada orixá hoje sabe o segredo mítico, mágico e medicinal das folhas que ele conseguiu pegar naquele momento no meio do vendaval espalhado por Inhaçã. Nós, os humanos, não lidamos diretamente com as coisas. Isso é próprio do gênero humano. Nós lidamos com o símbolo que a coisa simboliza. Um dos grandes símbolos de Ossan é um símbolo invisível. Como é que um símbolo pode ser invisível? Pois é, Ossan mora no fundo da mata, longe da civilização, porque ele é profundamente desconfiado. Mora sozinho, detesta alarido, detesta som alto, mas ele tem um pássaro invisível que sai voando pelo mundo, e quando o dia amanhece o pássaro volta e faz um relatório para ele de tudo que está acontecendo no mundo, em qualquer parte da face da terra. Então, um dos grandes símbolos de Ossan é o pássaro, mas é um pássaro invisível. A gente às vezes tenta concretizar estes símbolos. Os ferreiros dedicados a construir imagens simbólicas do candomblé fazem um feixe de varetas de ferro, onde no centro há um pássaro estilizado, né? Esse pássaro estilizado simboliza o pássaro que Ossan utiliza para percorrer o mundo e recolher as notícias. Sintetiza o relacionamento com ele através das folhas. Assim como o gênero humano é complexo, diferente e diversificado em sua natureza, os vegetais também. O que dá força a isso são as mãos do humano. Plantando, alimentando a força da terra, não desmatando, não fazendo queimadas, sabendo a hora de colher, como colher. Tem que clamar aos orixás para tirar, tem que pedir licença. Tem plantas que tem uma hora ela é de um orixá e outra hora ela é de outro orixá. Emariô, 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 Guajô, Ecalaxô, Guajô, Emariô.
Se outra pessoa for tomar aquele mesmo remédio, ela vai ter uma alergia, porque não combina com ela, não dá certo para ela. A química não funciona para ela. Ou então tem remédios que você toma e não faz efeito, e já faz efeito para outra. A mesma coisa são as folhas. Tem folhas que não é para a pessoa de determinado orixá usar, que vai de encontro ao seu axé. Aí essa planta pode lhe fazer mal. Eu sinto desde o topo da cabeça, né, até em cada parte do corpo. Principalmente quando são banhos de limpeza. Eu lembro de vezes em que parece que você sente que está caindo assim pedaços, cascas de coisas do corpo. É algo assim mesmo que você consegue quase visualizar, você sente. Ou quando você toma um outro banho, como um banho de Oxalá, né, feito com os elementos dele, ou do milho branco, né, e você sente como se você estivesse sendo envolvido pelas nuvens, pelo algodão, sabe? Aquela coisa do alá mesmo. Não é simplesmente só vir e tomar um banho de folhas, né? Você tem que acreditar. Isso também é tratar, isso também é cuidar. Esses corpos que estão no campo áurico, eles são tratados e recebem o banho de folhas como essa energia sutil que também existe, né, e que nós chamamos de axé, né, que é uma energia vital. Leveza é a palavra. Você fica leve, você fica mais tranquila. É o que eu sinto. Se a pessoa está totalmente num estado mental, totalmente cético, é muito difícil de que você consiga que esses resultados tenham uma potencialidade. Eles alcançam a pessoa, afetam, porque é isso, você tá com uma dor de cabeça, se você tomar um remédio, sua dor de cabeça vai passar, né? Se você tem uma dor e você toma um analgésico forte, a dor vai passar. Então, do ponto de vista energético espiritual, é a mesma coisa. Se você faz um tratamento, como um banho, a questão é de fato energética, né? E você trata com um banho de folha e você dissipa aquela energia pesada, densa, que estava ali, né, no campo mental ou no campo emocional daquela pessoa, e se usa as folhas certas, você consegue dissolver essa energia mais densa, né, que está ali naquele campo. Óbvio que se a pessoa não muda o estado mental, aquilo vai voltar. Em terreiro de candomblé, o conhecimento é um conhecimento mítico, não é um conhecimento de laboratório. É a mítica que dirige, não é o misticismo, é a mítica. Há muita diferença entre misticismo e mítica. O conhecimento mítico é que direciona o viver, o fazer e o dizer do povo do candomblé. Então, ao lidar com as folhas, do ponto de vista para a cura e para o tratamento, o conhecimento mítico perpassa todo o fazer laboral. Né? Com seu orixá, não se pode fazer nada sem as plantas no axé. E isso é muito mágico, né? Entender como elas generosamente nos emprestam a sua força, o seu axé. Baba peregun ara walese peregun ari wetitu
Pereguari wetitu, pereguari wetitu, baba pereguara walese, pereguari wetitu, pereguari wetitu, pereguari wetitu, baba pereguara walese, pereguari wetitu, pereguari wetitu. Pereguari wetitu, baba pereguara walese, pereguari wetitu, pereguari wetitu, pereguari wetitu, baba pereguara walese, pereguari wetitu, pereguari wetitu, pereguari wetitu, baba pereguara walese, pereguari wetitu, pereguari wetitu, pereguari wetitu, baba pereguara walese, pereguari wetitu, pereguari wetitu, baba pereguara walese, pereguari wetitu, pereguari wetitu, pereguari wetitu, baba pereguara walese, pereguari wetitu. Essa. Cada parte do seu corpo, ele pensa e ele sente. E isso você percebe justamente porque ele está além desse corpo físico. Ele é mais amplo. E sutil, a gente não vê, mas já ultrapassamos essa ideia de que o que a gente não vê não existe, né? Existe uma diferença enorme da saúde que se tinha e que se tem usando o mecanismo, né, que os mais velhos ensinam, que os nossos ancestrais, as nossas ancestrais deixaram para a gente, os ensinamentos com as ervas, com os banhos, com as sementes, para de hoje. É um cuidado, a saúde enquanto cuidado em grupo, um cuidado coletivo que envolve você ser acolhido, né, você ser tratado do ponto de vista espiritual, energético, onde você também se reconecta nesse cuidado, nessa relação com o divino, perpassam pela saúde integral. A pessoa pode muito bem ser conhecedor do ponto de vista medicinal de uma folha e não ter a mínima informação do ponto de vista mítico ou mágico sobre aquela folha que ele está usando. E se há um potencial fortíssimo do ponto de vista da medicina curativa de certos elementos químicos na folha, também há a mesma coisa em relação ao potencial mítico e ao potencial mágico. Ossan, como médico, dentro da espiritualidade, mas se você não aceitar essa espiritualidade, eu acredito que fica um pouco provável de você ter um resultado benéfico. As coisas que não estavam no alcance das mãos daquelas senhoras, então se procurava um médico. Mas eu sou de um tempo em que eu tomava todo mês um copo de purgante que minha mãe dava, que era um copo de óleo de rícino, 5 horas da manhã. São tratamentos diferentes, sim. Existe a diferença, né? Porque um trata da questão espiritual, é uma questão de aceitar a espiritualidade. E o outro, ele está embasado na ciência.
eu acreditei. Então eu pude ter essa chance de carregar a questão espiritual junto com a medicina, né? Não foi porque eu tomei os banhos ou que os chás que vocês enviaram para mim que eu deixei de tomar minha medicação. Não, eu associei. E não tem por que não fazer isso. Pouco se adoecia. Inclusive porque a alimentação favorecia muito, porque a gente comia o quê? A galinha era criada no terreiro, se comia porco, era criado no fundo do quintal. A química não fazia parte. Quando você dança, né, no candomblé, no xirê, você está fazendo exercício e você está integrando e trabalhando uma energia de alegria, de movimento, de integração. Eu acredito que aqui no terreiro a gente busca uma saúde mais emocional. E estar bem com o lado emocional faz parte desse cuidado também. E na minha área da saúde propriamente dita, né, a gente não busca tanto o emocional, mas o físico. O corpo em si estar bem e associado à mente, eu acredito que o resultado seja bem melhor. Toda religião tem sua maneira específica e peculiar dos humanos se comunicarem com o divino, isto é, da criatura se comunicarem com o Criador ou os criadores. Pois bem, nós aprendemos de modo geral que isso se chama oração. Você ora ao divino pedindo, você ora ao divino suplicando, você ora ao divino agradecendo, você ora ao divino louvando. Toda religião faz isso. Ora apenas com texto recitatório ou com texto cantado. Tenho certeza que não estou só. Me conecto com o coração da floresta. Coração que dança, canta, emociona. Olhe para o lado. Já conheceu uma floresta que dança? Olhe para o lado. Já conheceu uma floresta que canta? Em seus movimentos estão nossos sonhos. Uma boa que escorre pelas nossas mãos e transcende. Olhe para o alto e sinta o axé dos orixás.
uma das mãos o opá, ó sangue.